Aleluias. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo abençoado na casa do Senhor Jesus Cristo, onde nós já demos início adorando o nome do Senhor, onde nós já demos início glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Aquele que está aqui para nos sarar, para nos libertar, nos curar, em nome de Jesus. Eu gostaria que nesse momento os meus irmãos abrissem as suas santas sagradas escrituras, aonde elas se encontram no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o 11. É um texto que acredito que todo mundo já conhece esse texto, mas é um texto maravilhoso, é um texto importante para nossas vidas, é um texto que chama muito a nossa atenção, é um texto que leva a gente a refletir as coisas do dia a dia, amém? Todo mundo encontrou? Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, louvado seja Deus. Amém? Posso ler? Aleluia. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E o pescador, havendo descido dele, estava lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinando do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que rompiam-lhes as redes. E fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que as fosse ajudar. E foram encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderar dele, e de todos os que com ele estavam, por causa de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, o filho de Zebedeu, que eram companheiro de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homem. E levando o barco para a terra, deixaram todo e os seguiram. Amém? Glórias a Deus em nome de Jesus. Nesse texto, meus irmãos, está diante
diante de nós um testemunho muito conhecido nas igrejas. Diante de nós está um grande evento, uma grande bênção, uma grande maravilhosa graça acontecendo neste lugar, aonde que Jesus está chegando ali naquela praia. Aonde ele chega naquele lugar, o povo estava ali para ouvir o que ele tinha para falar. O cenário que nós apresentamos sobre o mar da Galileia, conhecido também como Tibéria ou até o mar da Galileia, este lugar na praia é uma grande multidão que vai até Jesus Cristo para ouvir a sua palavra. Ali naquele lugar, quando ele estava chegando ali para ouvir a palavra de Deus, eu acredito que milhares e milhares de gente vinham ouvir a palavra do Senhor. Muita gente estava ali atento para ver o que Jesus tinha para falar para conosco. Nesse momento que o Senhor fala em nossos corações. Assim, naquela época, era o que ele estava ali para ouvir a palavra do Senhor Deus. Toda aquela multidão que foi chegando estava ali atento o que Jesus tinha para falar com ele. Que o texto fala, aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, que estava junto ali ao lago da Galileia, aquele pessoal, o lado de Nazaré, Genezaré. Então, Jesus vendo que aquela multidão estava chegando, Jesus vendo que aquela multidão estava apertando ali, Jesus olhou e viu ali que estava 2 barcos junto à praia. Jesus viu ali 2 barcos. O texto fala, continua ainda aqui no primeiro, e fala assim, para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lado de Genezaré. Jesus viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dos barcos, lavavam as redes. 2 barcos tinha ali. E junto da praia também tinham o quê? Os pescadores. Além de ter os barcos que estavam ali, estava também os pescadores. E esses pescadores tinham feito o quê? Já tinha descido dos barcos. Cada um tinha largado o seu barco do lado. Porque ali eles eram sócio. Era Pedro, era André, Tiago e João. Então eles estavam ali, o Pedro estava ali já lavando as suas redes. Porque eles foram pescar e não conseguiram pescar nada naquela noite. Naquela noite eles tiveram uma frustração. Naquela noite a pescaria para eles não foi boa. Naquela noite eles não tiveram nada positivo na vida deles. Eles foram pescar com a intenção de ir, mas quando voltasse da pesca, eles trouxessem mantimento para a sua casa. Ele estava com a intenção de ter uma boa pescaria e trazer alimento para sustentar a sua família, porque afinal de contas, eles tinham família. Todos os pescadores que saem para pescar, eles não saem pensando que vai pescar e não vai pegar nada. Todos que saem para pescar, eles saem com o objetivo, com a expectativa que eles vão pescar e vão ser bem sucedidos naquilo que eles estão fazendo.
E ali naquela noite, Pedro e os que estavam junto não pegaram nada. Além deles não ter pego nada naquela noite, além deles não ter concedido nada, eles tiveram o quê? Prejuízo. Prejuízo, que foram o quê? Quando ele estava ali pescando, as redes deles pegaram o quê? Muitas sujeiras, muitos pedaços de pau, vamos dizer assim, muitas folhas, tudo, qualquer coisa que passou ali naquela rede, foi entrando e foi rasgando aquela rede. Então, além disso, dele estar pescando e não ter pego nada, eles tiveram prejuízo com aquela pescaria deles, que as redes foram danificadas, as redes foram rasgadas. Mas a gente entende que o barco de Pedro e dos outros, aqueles barcos eram um instrumento de trabalho deles. O barco era instrumento de trabalho, as suas redes também eram um instrumento de trabalho. E ali eles chegaram com aqueles instrumentos deles, chegaram com aqueles barcos, chegaram com aquelas redes e já estavam lavando as redes. Pode ser que ele já estava lavando, se preparando até mesmo para pescar no outro dia, porque os pescadores, eles pegavam seus instrumentos de trabalho e iam lavar, eles não iam guardar esses instrumentos de trabalho de qualquer jeito. Eles não iam chegar, porque não pegaram nada, ia pegar as suas redes e ia jogar de lado, ia abandonar as redes. Já que eu não pesquei, já que eu não peguei nada, então também eu vou largar essa aqui suja. Não. Pedro estava ali lavando as redes e estava consertando as suas redes, porque a gente sabe, quando a pessoa sai para resolver alguma coisa, que ela não resolve, ela sai o quê? Frustrada, ela sai aborrecida porque aquilo não deu certo. O objetivo era que eles chegassem bem naquele dia, mas eles não chegaram. Eles chegaram zangados, chegou aborrecido, chegou murmurando, porque nada tinha pego naquele dia. Se nós analisarmos também como uma ferramenta de trabalho, você imagina um pedreiro, vamos dizer assim, que usa a sua colher de pedreiro todos os dias e ele não cuida da sua ferramenta. Ele trabalha, quando chega de tarde, ele larga a ferramenta dele de qualquer jeito. Não lava, não faz nada. Pega a sua régua de reboco, também não cuida. Imagina, ele vai largando aquele instrumento de trabalho ali no canto. Quando chegar no final de semana, vamos dizer assim, até no outro dia seguinte que ele for trabalhar, os equipamentos de trabalho deles estão todos sujos. Não vai ter ali aquele mesmo rendimento se ele estiver com seus instrumentos sujos, que são os instrumentos de trabalho. Mas se a gente começar a ver a história aqui, que no número 3, começa a falar assim, ó. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que ele afastasse um pouco da terra, ali da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então o que acontece? Essa multidão, que no começo das escrituras que fala aqui, que a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus vai ali sobre o barco de Pedro e pede aquele barco emprestado. Eu pergunto para cada um de nós que estamos aqui: se Jesus pediu o teu barco, você empresta? Se Jesus pediu o teu barco, você entrega para ele? Se Jesus pediu o teu barco,
Você fala sim ou fala não para Ele? O que você falaria para Jesus? Eu não estou falando nessa noite de um barco de madeira. Eu estou falando de um barco que está dentro de você, que se chama coração. Um barco que precisa Jesus entrar. Um barco que precisa Jesus controlar. Um barco que precisa Jesus guiar ele. Um barco que precisa ser trabalhado por Jesus. Porque quando Jesus sobe naquele barco, a situação começa a mudar. A história começa a mudar. Ali, aquilo que era impossível começou a ser transformado. Quando Jesus entra naquele barco, a história de Pedro, a história daquele pessoal que estava ali com ele, começa a mudar a situação dele. Amém, irmão? A história começa a mudar quando Jesus entra ali. Porque quando Jesus chega, as coisas mudam. As coisas que Deus toca ali, ela começa a progredir, ela começa a avançar, ela começa em frente. Aquilo que era errado começa a dar certo, aquilo que era ruim começa a ficar bom, aquilo que era imperfeito começa a ser perfeito. É desse jeito quando Jesus entra no nosso barco, quando nós aceitamos ou quando nós permitimos que Ele entre. Amém? Porque ali Ele pediu o barco a Pedro, e Pedro permitiu que ele entrasse naquele barco. E quando ele entra ali, naquele barco, ele começa a pregar, ele começa ali falar do amor, começa a falar de salvação, começa a falar de libertação, começa a falar de restauração. Jesus, no barco de Pedro, eu botei aqui, Jesus começa a ensinar para aquela multidão que estava ali. Aquela multidão estava sedento da palavra de Deus, aquela multidão estava sedento para ouvir o que Jesus tinha ali para falar. Aquela multidão estava ali numa expectativa, esperando o que Jesus ia falar para ele. Aquela multidão não foi ali só por ir. Aquela multidão não estava ali só por estar ali. Aquela multidão estava ali porque eles queriam algo muito importante. Aquela multidão estava ali porque sabia que Jesus tinha algo maravilhoso para eles. Os textos nos dá a entender que Jesus era conhecido já naquele tempo. Jesus já estava ali naquele lugar, mas ele já era conhecido. A fama de Jesus ao povo já sabia quem era ele. Por isso a multidão apertava para ouvir as suas palavras. Ele já tinha conhecimento ali naquele lugar quem era Jesus. Ele já tinha visto falar de quem era Jesus. Creio eu que Jesus ali naquele lugar já tinha feito várias curas. Jesus já tinha feito vários milagres ali naquele lugar. Jesus já tinha libertado várias pessoas. Jesus já tinha restaurado muitas pessoas ali naquele lugar. É por isso que essa multidão, ela estava ali para ouvir o que Jesus tinha para falar com eles. Porque se Jesus não tivesse nada para oferecer, ninguém estaria ali. Se Jesus não tivesse nada para lhe dar, ninguém estaria ali. Porque ele estava ali porque já tinha ouvido falar de Jesus. Aí cria nesse povo a expectativa, cria nesse povo uma curiosidade, vamos dizer assim. Vamos ver o Jesus de Nazaré. Vamos ver se Jesus, o filho do carpinteiro,
Vamos viver esse Jesus lá, o que ele tem para falar, o que ele vai fazer. Porque quando a pessoa vai no lugar, às vezes as pessoas vão mais por causa de uma curiosidade, para realmente saber se aquilo é real, para saber se realmente aquilo que foi dito, que foi falado, se realmente acontece, ou se realmente está acontecendo. Então muitas pessoas estavam ali para ouvir o que Jesus tinha para falar. E neste lugar eu acredito que no coração daquelas pessoas ali, o Senhor Jesus tocou no coração de muitos. Jesus tocou com certeza no coração das pessoas que estavam naquele lugar. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Jesus, ele foi ali para alimentar aquelas pessoas com esperança, alimentar aquelas pessoas com desejo de buscar, com desejo de adorar, com desejo de glorificar. Jesus foi ali para salvar vida. Jesus foi ali para transformar coração. Jesus foi ali para alertar o povo, para levar as boas novas, para levar as boas notícias, para levar o reino dos céus a cada um que estava ali. O Jesus, ele quer o melhor para cada um de nós. Jesus não olha para nossas falhas, para os nossos erros. Jesus não está aqui para nos criticar por causa dos nossos pecados, porque Ele sabe que nós somos cheios de falhas, Ele sabe que nós somos cheios dos erros, Ele sabe que nós não somos perfeitos em nada, Ele sabe disso, Ele sabe que nesse momento que está passando no meu coração, Ele sabe nesse momento que está passando no coração de cada um de nós que se encontra aqui, porque Ele não olha para a aparência, Ele olha para o coração de cada um de nós. E Ele estava ali também, naquele momento, olhando para dentro das pessoas, olhando para dentro do coração de cada um daquelas pessoas que estavam ali. Aleluia! Então depois que Jesus dá a palavra, instrui aquelas pessoas, ensina aquelas pessoas, com certeza ali do lado estava ali Simão, Pedro, estava ali Tiago, estava ali do lado André, estava ali do lado João, todos eles com certeza estavam ali do lado, ouvindo a mensagem de Cristo, ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, ouvindo os ensinamentos do Senhor, com certeza estava ali atento o que Jesus estava falando. E a palavra fala que depois que Jesus disse, depois que Jesus fala à multidão, ensinava do barco para a multidão, no 4 fala assim: quando acabou de falar, quando acabou de ensinar, ele chega e disse a Simão, que é Pedro, o que ele fez? Ele chegou e deu uma ordem, ele falou assim: faste o mar e lança as vossas redes para pescar. Depois que ele deu o sermão, ele ensinou, doutrinou-lhes ali, orientou na palavra, ele falou: vai o mar alto e lançai as vossas redes. Você imagina ali Pedro como que deve ter ficado naquele momento? Naquele momento, de repente, Pedro podia pensar: eu ouvi a mensagem, eu ouvi a palavra, mas eu não sabia que Jesus, que o Senhor ia me mandar eu de volta ao mar. Eu já vim de lá frustrado, não peguei nada, além de não ter pego nada, as minhas redes estragaram, eu tive só prejuízo. O Senhor me manda eu voltar, mas além de voltar, ele falou assim: vai ao alto mar. Ele não mandou ir para o lugar perto, porque às vezes a gente quer conquistar as coisas com facilidade, a gente às vezes não quer sacrificar nem a nossa vida por nada,
A gente está vendo que quer sacrificar o nosso tempo. E às vezes quando faz, quer tudo pertinho, tudo na mão, tudo facinho. E Jesus chegou para Pedro e falou assim: vai ao alto mar. Vai ao alto mar. A gente sabe que no alto mar existe perigo, existe ondas bravas, existe tempestade. E Pedro teve que ir se ele quisesse conquistar as bênçãos de Deus. E ele fez o quê? Desobedeceu? Não. Ele obedeceu a voz do Senhor nosso Deus. E a partir daquele momento, ele saiu para lançar as suas redes para pescar. E no 5 fala assim: respondendo Simão, e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos. Ele falou para o mestre, falou: mestre, havendo trabalhado toda a noite. Eles tinham trabalhado a noite toda. A noite inteira eles ficaram pescando. Não sabe se o tempo estava chuvoso, não sabe se o tempo estava seco, só que eles foram pescar. Só que não pegaram nada. Do jeito que eles foram, voltaram. Ou talvez voltaram pior, porque voltaram murmurando. Eles saíram alegre com a intenção de pescar, com a intenção de buscar os peixes para vir para casa, para vender e para sustentar a sua família. E quando eles volta revoltado, triste, aborrecido, amargurado, porque nada tinha conquistado. Perderam aquela noite de pesca, e além de perder a noite pescando, perderam as suas noites de sono. E aí que ele estava nervoso mesmo, porque não tinha conquistado nada. E a palavra fala assim, mas lançai as redes. Lançai as redes sobre a palavra de Deus. Quando ele fala noite nada apanhamos, ele fala assim, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Sobre a palavra de Deus. Meus irmãos, quando Deus dá a ordem, quando Jesus, ele dá as ordens, meu filho, você pode ir que tudo dá certo. Você pode fazer que dá certo. Porque não foi o homem que mandou. Mesmo se fosse um profeta daqueles da terra, aqueles profetas de fogo, vamos dizer assim. Mas quem mandou foi o Senhor Jesus. Ele falou, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a palavra do Senhor, nós podemos se lançar. Sobre a palavra do Senhor, nós podemos confiar. Porque a palavra do Senhor, ela é vida. A palavra do Senhor, ela é salvação. A palavra do Senhor, ela é restauração. A palavra do Senhor é vida eterna. A palavra do Senhor é que nos fortalece. A palavra do Senhor é que nos capacita. A palavra do Senhor é que nos transforma. Assim como Jesus foi um milagre, amo Jesus, foi convidado a um casamento e chegou ali, tinha acabado o vinho. Aí Maria chega para Jesus e fala, filho, vamos dizer assim, filho, o vinho acabou.
E ele responde e fala: o que eu tenho contigo, mulher? O que eu tenho contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Na hora certa eu faço um milagre. Na hora certa eu vou fazer essa coisa acontecer. E a palavra de Deus fala que ele deu uma ordem àquelas águas que estavam ali, que eles colocaram naquelas talhas, que aquela água se transformasse em vinho. E a palavra de Deus fala que aquelas águas foram transformadas em vinho, o vinho ficou melhor do que o primeiro. Porque quando Deus dá uma ordem, meu filho, tudo acontece. Quando a palavra de Deus entra em ação, não tem inferno que fique. Quando a palavra de Deus se manifesta, tudo vai em frente. Só é preciso que o ser humano creia. Só é necessário que o ser humano abra o coração para que essas palavras entrem e faça dessas pessoas uma pessoa bem-sucedida espiritualmente, ou fisicamente, ou financeiramente. Porque quando Jesus manda, quando Jesus dá uma ordem, tudo funciona. E quando eles lançaram a rede sobre a palavra de Deus, às vezes Pedro podia estar falando assim: eu não estou mais animado para mim pescar, porque eu já fui e voltei, mas por causa da tua palavra, Senhor, a responsabilidade não é minha. Eu estou indo por causa da tua palavra. É como se falasse assim: se nada der certo, o Senhor que é o culpado. Se não funcionar, é o Senhor que é culpado, porque eu estou indo por causa da tua palavra. Se fosse depender de mim mesmo, eu não ia. Às vezes não acontece isso com nós. Às vezes nós não somos frustrados assim também. Se fosse depender de mim, nem ali mais eu ia. Se fosse depender de mim mesmo, nem na igreja mais eu ia. Se fosse depender de mim mesmo, eu nem nesse emprego eu ficava. Se fosse depender de mim mesmo, nem nesse casamento eu ficava. Se fosse depender de mim mesmo, nem nesse bairro eu morava. Mas por causa do temor à palavra de Deus, por causa do respeito à palavra de Deus, a gente tem essa consciência que quando nós lançamos na palavra de Deus, quando nós deixamos Deus tomar conta do nosso coração, por mais que nós sejamos cheios de falha, cheios de erro, mas nós temos uma convicção em nosso coração, que nós precisamos todos os dias estar prostrado nos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os dias nós precisamos, meus irmãos. Não tem um minuto que nós dissemos assim: nós não precisamos de Jesus. Todos os dias, gente. Para respirar nós precisamos de Jesus. Para se alimentar nós precisamos de Jesus. Para dormir nós precisamos de Jesus. Para acordar nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus para trabalhar, para sustentar a nossa família, para sustentar a nossa casa. E Pedro, ele era um provedor da casa dele, assim como nós somos provedores da nossa casa, através do nome santo de Jesus. Nós temos essa responsabilidade, esse compromisso. Então nós vemos que aqui Jesus abençoou Pedro. Jesus abençoou aquela pescaria de Pedro. Aquela hora que ele falou: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E eles foram pescar. Eles foram, e o resultado foi positivo. O resultado não foi nem por 100%, foi 1000% positivo, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor zela pela palavra dele. Então, quando ele deu aquela palavra, ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. Pedro não sabia o que iria acontecer. Ele foi, falei assim: vai. Ele falou: por causa da tua palavra, você me deu, eu vou. O Senhor me deu a palavra, eu estou indo. Mas ele não sabia qual a quantidade de peixe que ele ia pegar, e não tão poucas qualidades. De repente ele podia
Tá ali, eu vou pescar, mas talvez eu vou pegar uns peixes menor. Mas Pedro foi o quê? Surpreendido por Jesus Cristo. Às vezes nós também somos surpreendidos por Jesus Cristo. Quantas vezes nós já fomos surpreendidos? Pensando que algo não ia dar certo e acabou dando certo. Quantas vezes que a pessoa estava doente, ali já quase na hora de ir embora deste mundo, Deus foi lá com a tua mão santa, poderosa e curou. Quantas vezes, quantos milagres têm acontecido? Que a pessoa fala assim, ó, fulano está na UTI, para ele ou para ela não vai ter mais solução. Para os homens não, mas para Jesus Cristo, nosso Senhor, sim. Porque Ele não tinha determinado o dia nem a hora que aquela pessoa, naqueles momentos seria que ele ia ir embora deste mundo. Mas o milagre de Jesus aconteceu, e acontece até as datas de hoje, e vai continuar permanecendo até a volta dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a palavra fala no 6, e fazendo assim, assim como depois que lançaram a rede, e fazendo assim colher o quê? Uma grande quantidade de peixe que rompia o que? A rede. Você vê o que aconteceu depois que ele deu ouvido à voz de Jesus. Olha bem, depois que Pedro entendeu que só através da palavra do Senhor Jesus que tudo ia fluir, que tudo ia dar bem, e deu muito bem. A palavra fala que eles escolheram uma grande quantidade. Aqui não fala que foi poucos peixes, ele fala uma grande quantidade de peixe que lhe rompiam a rede. Imagina aquele camarada que saiu para pescar numa noite anterior, vai pescar e não pega nada. E agora, depois que ele ouve a palavra do Senhor, recebe uma ordem do Senhor, e ele fala, sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E ele foi. E quando eles fizeram isso, eles foram surpreendidos. A palavra fala que escolheram uma grande quantidade de peixe que lhe rompia até as redes. Era até perigoso eles ter perdido todos aqueles peixes. Porque se eles não tivessem com as redes deles preparadas, se eles não tivessem com as redes deles consertadas para poder sair para a pesca, se eles fossem uns pescadores, vamos dizer assim, relaxados, que não se importasse, já que eu não consegui nada, então deixe sair no canto. Não, mesmo eles estando frustrados no começo, eles pegaram as suas redes, limparam ela, lavaram ela, deixaram ela já no ponto de voltar para a pesca. Eu acredito que eles só não sabiam que ia ser logo em seguida. Mas como ele estava ali com aquelas redes preparadas, que era o seu instrumento de trabalho, ele estava ali com aquilo ali em dia, certinho, eles saíram de mar adentro. E quando eles saem para pescar, eles pegam grandes peixes, uma quantidade grande para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Aqui fala no 7, fala assim, e fizeram o quê? Sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que lhe fossem ajudar. Imagina Pedro lá gritando, não, companheiro, turma, tal, vem aqui que meu barco está surtido de peixe. Se vocês não me ajudar, a minha rede vai se rasgar e eu vou perder a minha pesca.
e eu vou perder a bênção que Deus me deu. E aí imagina se Pedro fosse um camarada orgulhoso e falasse assim: não, fui eu que fui pescar, Jesus me mandou eu ir, e sobre a palavra dele eu lancei a rede, e por causa dele eu peguei toda essa quantidade de peixe. Não, Pedro não pensou isso. Pedro gritou pedindo socorro para que os companheiros deles de pesca viessem ajudá-lo. Imagina a pessoa que conquista muita coisa e não tem coragem de ajudar ninguém. Imagina a pessoa falar assim: ó, eu conquistei muita coisa com o meu esforço, eu conquistei muitas coisas com os meus trabalhos, eu conquistei muita coisa com a força do meu braço, não foi ninguém que me ajudou. Se alguém querer conquistar o que eu conquistei, trabalhe e conquiste também. Pedro não foi orgulhoso. Pedro olhou para os companheiros com os olhos de misericórdia. Pedro olhou para eles e falou: meus colegas, vem aqui me socorrer, vem aqui. Você imagina aquela hora que eles chegam ali, naquele barco que estava quase afundando, de tanto peixe que tinha. Aquele barco ali estava surtido, que já estava indo quase a pique, a ponto de perder a sua pesca. E ele, com a sua gratidão, com seu amor, eu acredito, vendo que tudo que estava ali não foi conquistado por mérito, foi através do Senhor Jesus Cristo, que abençoou aquela pescaria, ele dividiu, ele chamou os seus amigos para que ajudasse a socorrer aquela pesca. Porque aquele barco ali podia também afundar, e tudo aquilo que estava ali, todo aquele trabalho, todo aquele sacrifício que foi feito aquela noite, ele podia ter perdido tudo. Mas ele não, ele foi um camarada que ajudou os seus companheiros. E os seus companheiros, na verdade, socorreram ele. Porque, com certeza, eles trabalhavam ali, vamos dizer, com uma união. Um ajudava o outro. Eles não eram gananciosos. Ali, com certeza, eu acredito que ali, todos eles ali, quando voltaram da pescaria, eles tinham voltado frustrados. Mas a palavra cita Pedro, que Pedro estava ali reclamando, murmurando, por causa que não tinha pego nada, porque aquela noite não tinha sido bem sucedida, porque naquela noite não tinha nada certo, e foi por isso que Jesus pede o barco de Pedro para poder pescar. Jesus não pediu o barco dos outros, não que os outros não teria valor, não teria prestígio, mas Pedro, como estava ali murmurando, reclamando, Jesus viu que ele estava ali chateado porque não tinha conseguido nada naquela noite. Então, esses peixes, quando foram pegos, esses peixes ali foram que abasteceram, vamos dizer, a sua casa, ia abastecer a sua família, ia suceder bem as vidas de Pedro, de Tiago, de João, mas não foi isso. Nós vamos ver que não foi. Aquela pesca foi maravilhosa? Foi bênção? Foi. Mas nós vamos ver que no final, eles não compartilharam. A gente vê que a história começa a mudar. A gente vê aqui que fizeram sinal para os companheiros que estavam do outro lado do barco para que fossem ajudar. E foram enchendo-se ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo:
Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Aqui nós vemos que Pedro é impactado ou espantado, ficou espantado, Jacó ficou apavorado quando viu aquela quantidade de peixe. E Pedro ficou ali assombrado com tudo aquilo ali que ele estava vendo acontecer. Porque, igual eu falei, Pedro não estava esperando fazer uma pesca daquele jeito, fazer uma pescaria tão boa assim. Pedro manda que Jesus fosse embora, se afastasse. Já imagina Pedro fala assim: ô Senhor, afasta de mim, que eu sou pecador. Pedro reconhece que ele era pecador, ele reconheceu. E às vezes quando chega algo em nossas vidas, nós achamos que nós somos muito merecedores. Não, nós não somos muito merecedores de nada não. É porque a graça de Deus tem nos encontrado. É porque a bondade de Deus tem nos alcançado. Não é que nós somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores de nada, mas o amor de Deus, a bondade de Deus tem nos encontrado. A bondade de Deus tem nos abençoado. É por isso que a gente precisa entender que nós não temos mérito nenhum. Nós não temos mérito nenhum. Eu peço a Deus, se Deus não me respondeu, quer dizer que Deus é ruim? Quer dizer que Deus está errado? Não, é nós que somos errados, porque o pecador somos nós. Jesus é perfeito, Jesus não tem erro nenhum, o erro não está em Jesus, o erro está em nós, porque às vezes nós não reconhecemos nossos pecados, às vezes nós não reconhecemos nossos erros, às vezes nós queremos apontar o erro do outro, mas não apontamos os nossos, que é mais fácil enxergar o cisco no olho dos outros do que os nossos olhos está tenebroso. Porque Pedro entendeu: eu sou pecador, Senhor, não pode ficar no meu barco, o Senhor não pode andar comigo, eu não sou merecedor. Então Pedro ficou ali assustado, admirado com tudo aquilo ali, chegou a ponto de ele falar que para que Jesus se afastasse dele. Na verdade, Pedro só estava ali assustado, mas na verdade que ele não queria que Jesus fosse embora da vida dele, né? Ele não queria que Jesus saísse dali. Imagina, aquilo ali foi na hora que falou assim: não, Senhor, pelo amor de Deus, não fica aqui não, porque eu sou contaminado pelo pecado, eu sou contaminado pelo mundo, eu sou contaminado pela sujeira, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor não pode ficar comigo, eu não mereço isso. Mas Jesus estava ali olhando dentro do coração de Pedro. Na verdade, como Jesus falasse: Pedro, eu tenho certeza que não é isso que você quer falar. Não é isso que você quer falar, Pedro, para mim ir embora da sua presença. Não é isso, porque você ficou tão chateado com tudo desde o começo, quando você ouviu essa grandeza na sua vida, quando essa grande quantidade de peixe chegou até você não esperava por tudo isso, e isso aconteceu, essa grandeza na sua vida, você ficou espantado, você ficou admirado. Então você olhou e, como se falasse assim: Senhor, afasta de mim, por favor, eu não te mereço. E eu te falo, nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor Jesus, Ele quer que nós reconhecemos as nossas falhas. Amém? O Senhor Jesus quer que nós reconhecemos que somos pecadores. Não existe que é um justo na face da terra.
Não existe um perfeito na face da terra, nenhum sequer. Não importa a raça, não importa a classe, não importa a cor, não importa se a pessoa é bem-sucedida, se não é bem-sucedido, não importa se a pessoa tem a mansão, se tem um iate, se tem, seja lá o que for, ele é um pecador, não importa, não importa, é pecador. O que precisa é nós reconhecermos que nós somos pecador, que nós somos dependentes do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Foi por isso que Pedro ficou espantado quando ter visto todas essas maravilhas acontecendo na vida dele. Qualquer um de nós ficaria espantado, se não saber explicar como que aconteceu grandiosas coisas na sua vida ou na minha vida. Eu não iria saber explicar como que aconteceu um milagre tão grande. Eu podia estar esperando um milagre na minha vida, mas tão grande, de eu saber que eu não tenho merecimento disso. Quer dizer, ficava assustado. Senhor, eu sei que o Senhor faz milagre, eu sei que o Senhor cura, eu sei que o Senhor liberta, eu sei que o Senhor é Senhor, eu sei que o Senhor é Rei dos Reis, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas o Senhor me abençoou de uma tal maneira que não tem explicação. E realmente, e quando Deus abençoa as pessoas, Ele não dá migalha para ninguém. Quando Deus quer mudar a sua história, Ele não muda pela metade. Amém? Ele não muda a sua história pela metade. Ele muda por completo. Ele mudou a história desses pescadores aqui. Ele mudou a história de Pedro. Foi uma vida que eles, vamos dizer assim, às vezes estava vindo, passando por alguns momentos ruins, por algumas dificuldades financeiras, vamos dizer assim. E quando chegou naquele dia, Deus restaurou aquela vida, mudou aquela situação. E aqui fala no 10, fala assim, ó. E de igual modo também, ele falou para Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. Ele falou para eles, falou na seguinte forma: e disse-lhe Jesus a Simão: não tema, de agora em diante será pescadores de homem. Será pescador de homem. Olha bem, ele era pescador de peixe. Ia para o alto mar, voltava e não pegava nada. Sobre a palavra de Deus, ele foi para o alto mar, enfrentou as ondas, vamos dizer assim, mas pescou grandes peixes. Trouxe alimento que dava para sustentar toda a sua família por muito tempo. Deus prosperou a vida dele. Deus mudou a história dele. Mas ele falou: a partir de agora, você não vai ser mais pescador de peixe. Você vai pescar homem. Eu fiquei lá em casa pensando, falei: será, Senhor Jesus? Qual que é mais fácil, pescar peixe ou pescar vidas? Será que é melhor pescar peixe ou pescar alma para o teu reino? Será que é melhor lutar com peixe grande ou com os homens bravos aqui fora? Qual que é mais fácil, Senhor? O que vocês acham? Qual que é mais fácil? Fiquei eu pensando naquilo ali: Senhor, às vezes a gente fala assim, mas às vezes pescar homem aqui é mais fácil. Não é não. Não é não, porque a gente encontra cada um com coração duro. Cada uma pessoa que a gente encontra, que você vai falar de Jesus, ele não quer nem saber. Coração de pedra, coração tenebroso. Então não é fácil pescar alma para o reino do céu. Não é fácil ganhar alma para Jesus. Não é fácil pescar
alma lá fora e trazer para cá. E a gente sabe que quanto mais o tempo vai passando, mais parece que o coração do ser humano vai se endurecendo. Só que Jesus falou: vocês não vão pescar mais peixe. Vocês não vão ser pescadores mais de peixe. Porque eu já ensinei vocês a pescarem. Agora vocês vão aprender como pescar homem. Aprender como pescar alma para o reino de Deus. Amém? Vocês vão aprender como pescar alma para o reino de Deus. E a gente sabe que é difícil. Só que a gente não pode afrouxar as mãos. Não pode deixar se levar por esse motivo. Não podemos deixar se levar pelo medo, vamos dizer assim, ou pela covardia de não falar de Jesus Cristo para essas pessoas que estão aí fora. Porque nós não podemos ficar de boca calada para deixar de anunciar o Evangelho. A palavra nos fala assim, terminando: depois que Jesus falou que eles iam ser pescadores de alma, de homens, no 11 fala assim: eles levando o barco para a terra, deixando tudo, e o seguiram a Jesus. Por que que eu falei que a pesca foi boa e por outro lado não foi? Entendeu? Porque eles foram pescar. Jesus abençoou eles pescando. Jesus abençoou que eles pegaram tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe. E a Bíblia fala que não foi peixe pequeno, foi grandes peixes. E o barco, ele veio a pique, quase a ponto de se arrebentar. O barco, nós sabemos que naquela época o barco também não tinha motor, né? O barco não tinha motor. Hoje em dia não tem um motor no barco. Né, Paulinho? Quem trabalha com motor aí sabe. Então, o barco não tinha motor naquela época. Você imagina a dificuldade que aqueles pescadores estavam tendo ali. Aquele barco quase afundando, ali quase descendo, a água talvez estaria já entrando também no barco. E Deus abençoa eles de uma tal forma, que eles ficam assustados, eles ficam apavorados. Depois disso tudo, Jesus fala assim: mas vocês não vão ser mais pescador não. Mas como assim, Jesus? O Senhor ensinou nós a pescar, agora nós já aprendemos. O Senhor não vai deixar nós ser pescador? Sim, vocês vão ser pescador. Mas só que agora vocês vão ser pescador de alma. Vocês vão ser pescador de gente. Vocês vão ser pescador de ser humano, que é outra briga. Então, trocou as ideias, vamos dizer assim. Imagina Pedro ter olhado e falado assim: poxa vida, nós agora estamos com tanto peixe, nós agora estamos prósperos aqui, nós vamos poder vender esses peixes, nós vamos poder se divertir, nós vamos poder se alimentar bem, curtir bem com minha família, e não vamos poder fazer mais nada disso? Imagina você ter um bom emprego. Você tem um bom emprego, que você ganha aí 3, 4, 5 mil reais. De uma hora para outra, você recebe uma proposta de receber 2 vezes mais, ou 3 vezes, seja lá quanto for. E 5 você passa a ganhar 15 mil. Fala assim: poxa, é uma boa coisa. Mas nesse período também, que você recebe essa proposta, você recebe uma proposta de ir para outra cidade, de ir para outro município. Você tem que abandonar tudo ali e seguir. Como que seria? Você recebe a proposta: poxa, eu ganhei 5, agora estou ganhando 15. Opa, pulei da alegria. Vou crescer, vou prosperar. Agora tá bom. Mas imediato, Deus te chama, te convida e fala assim: ó, neste tal lugar assim, estou precisando de gente para pregar. Nesse lugar eu estou precisando de gente para administrar a igreja. Nesse lugar eu estou precisando de gente para ganhar alma para Jesus. Como que seria? Será que nós largaríamos os nossos
o nosso salário de lado, os nossos desejos de lado, as nossas vontades de lado, e será que ia lá fazer a vontade de Deus? Onde Deus chamou para você trabalhar naquele lugar, para você cuidar de almas naquele lugar, para você pescar alma para Jesus naquele lugar? Você só vai só com, vamos dizer assim, só com o lugar para morar. E lá tem a igreja, tem os lugares, tudo certo. Agora o salário, e aí eu vou trabalhar onde? Ele te chamou para você ganhar alma para Jesus. Salário, emprego, vamos ver como que vai ser. Imagina você abrir mão disso tudo por causa de Jesus. E foi assim que eles fizeram, levando seus barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Seguiram Jesus. E a gente, eu estava lá em casa, eu estava lembrando sobre a pregação do Alan, que domingo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, não é fácil. Você imagina, eles tiveram que negar tudo aquilo ali que eles conquistaram para seguir a Jesus. Eles tiveram que negar tudo para andar os passos de Cristo. Eles tiveram que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E Jesus não ofereceu nada milagroso para eles, não. A palavra fala que Jesus falou assim, deixe tudo, leve seu barco para a terra, deixe tudo e siga. Quer dizer, Jesus pediu para seguir a Ele. Seguindo a Ele. Às vezes nós falamos que é fácil seguir a Jesus. Quando a gente pega com a palavra dessa, a gente vê que não é tão fácil seguir a Jesus. A gente tem que renunciar muitas coisas, tem que renunciar algo nas nossas vidas, aquilo que às vezes mais nos segura, às vezes é aquilo ali que nós temos que renunciar. Pedro podia ter olhado assim, poxa vida, tanto peixe, e agora vou ter que deixar tudo aí, vou largar peixe, vou largar barco, vou largar tudo aí, mas é melhor seguir a Jesus, porque onde Jesus está, tudo é bom, tudo é perfeito, tudo flui, tudo funciona. E eles não deixaram Jesus de lado. A bondade que eles seguiram a Jesus, deixando tudo e seguiram a Jesus Cristo. Jesus olha para eles e fala: venha após mim. O texto fala: venha após mim. Venha após mim. A gente larga tudo por causa de Jesus. Amém, Jesus? Nós temos que largar. Há muitos desejos, às vezes, que tem em nosso coração, nós temos que largar de lado, que nos atrapalha. Muitas coisas que tem em nosso coração, nós precisamos tirar e jogar no lixo e esquecer daquilo ali. Muitas coisas que estão em nossos corações, às vezes, que está impedindo de Deus trabalhar, às vezes está pedindo de Deus agir, é porque às vezes nós não demos brecha para Ele entrar, para Ele trabalhar. Às vezes nós falamos que amamos Jesus, que queremos Jesus, que seguimos Jesus, mas na verdade nós estamos ainda acorrentados, amarrados em alguma coisa ali que nos prende. Mas para seguir a Jesus, é necessário que eu e você neguemos a si mesmo, a nós mesmos, tomamos a sua cruz e seguimos a Ele, reconhecemos que sem Ele nada nós somos. Amém? Nós precisamos reconhecer que sem Jesus nada nós somos. E eu termino falando: Jesus falou, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que passou. Amém? Glórias a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai,
Pai de nosso Senhor e Santo Jesus Cristo, meu Pai. Nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra nos ensina como devemos caminhar com o Senhor. Que nós devemos ouvir a Tua palavra, meu Pai. Ó Senhor, e quando nós ouvimos a Tua palavra e guardando ela no coração, ó meu Deus, tudo flui bem. Quando nós caminhamos com a Tua palavra no coração, Senhor, nós sabemos que nós somos guardados, Senhor, que o Senhor nos protege, meu Pai. A Tua palavra, meu Pai, foi, meu Pai, que fez com que aqueles pescadores, meu Pai, prosperasse. A Tua palavra, meu Pai, abençoou aquele povo, meu Pai. A Tua palavra, meu Pai, é o sustento para nós. A Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos liberta. A Tua palavra nos transforma, meu Pai. É a Tua palavra que nos faz que o nosso amor, meu Pai, seja, meu Pai, seja com cada um, Senhor. É através da Tua palavra que nós aprendemos a amar, Senhor. Não é que nós somos bons, mas é que a Tua palavra... E a Tua palavra fala que nós amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter tocado no corações daqueles homens pescadores. Assim como o Senhor tocou no coração deles, meu Pai, e eles largaram tudo para Te seguir, Senhor. Ensina-nos, oh Deus, também, que nós sejamos essa pessoa, meu Pai, que viemos olhar para o Senhor, que não viemos olhar para as dificuldades, que não viemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar reto para o Senhor, que nós viemos olhar, meu Pai, para a Tua glória, Senhor, e que nessa noite, Senhor, eu Te agradeço por essa oportunidade, eu Te agradeço, Pai, por essa palavra, eu Te agradeço por cada vida que está aqui nessa noite. Eu Te agradeço, Senhor, por aqueles, meu Pai, que estão aqui ainda dando ouvido à Tua palavra, Senhor. Não a minha palavra, que sou pecador, que sou falho, que sou cheio de erro, mas a voz do Espírito Santo de Deus, meu Pai. A voz, meu Pai, que é verdadeira, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai de encontro nesse momento sobre essas vidas, meu Pai, sobre esses corações, meu Pai. Porque às vezes, meu Deus, quantas famílias, Senhor, que estão frustradas, meu Deus. Às vezes, quantas famílias, meu Pai, que estão desesperadas, meu Pai. Às vezes, Senhor, quantas famílias que estão aqui, estão pensando no amanhã, Senhor. Oh, meu Deus, nós sabemos que o Senhor é o provedor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu Te peço, em nome de Jesus, venha prover na vida dessas famílias. Venha prover na vida de cada um, Senhor. É meu pedido nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para que o Seu nome seja engrandecido mais e mais, para que o Seu nome seja louvado e exaltado todo o tempo, e que quando essas pessoas receberem, meu Pai, a bênção do Senhor, quando essas pessoas receberem aquilo que elas estão pedindo, Senhor, em nome de Jesus, elas não venham Te esquecer, de Te agradecer, de Te glorificar, de lembrar que foi o Senhor que fez isso na vida dela. Meu Deus, assim eu entrego tudo e todos em Tuas mãos, em nome de Jesus, meu Deus.